a AVAEC, unidades educacionais, estão fazendo uma espécie de uma rádio. É mais ou menos isso. Professoras, né? A Maura, que está aqui conosco. Deixa eu pegar o nome certinho aqui, que eu tenho uma dificuldade em guardar nomes. Maura Coradinho Pandolfo. E a professora... Joana Binda. Joana Binda. O projeto Pode Ler, um podcast produzido pelos alunos. Tragam eles para a rádio aqui, viu? Bom dia, professora Joana, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Bom dia, Marco. Bom dia, ouvintes. Então, a gente veio falar um pouquinho sobre o nosso podcast, o Pode Ler. Ele surgiu da nossa iniciativa de tentar sempre incentivar cada vez mais a leitura na nossa escola, na AVAEC, né? Ultimamente, a gente percebe que tem ficado cada vez mais difícil, eles têm muitos estímulos, os alunos têm o celular, eles têm o computador, eles têm várias atividades fora da escola e a leitura acaba ficando muitas vezes em último plano. Então, no início do ano, a gente sentou, né? Eu, a Prof. Maura, as profs de língua portuguesa, para pensar em iniciativas que a gente pudesse colocar em prática para desenvolver melhor essa questão da leitura dentro da escola. E foi daí que surgiu a questão do nosso podcast literário, que é o Pode Ler. Professora Maura, bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Bom, então, complementando o que a Jo está trazendo, tu disse, né, traz aqui para a rádio. Na verdade, iniciou aqui na rádio, O ano né? passado, né? Não, ainda em 2021. A Cida está aqui para me lembrar. Nós ocupamos o estúdio da rádio para fazer um trabalho de literatura em que os alunos tinham lido uma obra, os alunos do 9º ano, que agora estão no 2º ano B, no ensino médio. E eles transformaram a obra num podcast. E a gente veio aqui nos estúdios da rádio fazer essa gravação. Tu te recorda, né? Sim, agora eu estou buscando bem pela memória. Isso, então começou lá, né? Essa ideia de trazer o podcast, de começar a trabalhar com esse tipo de situação. Até porque se a gente for pensar, né? A Jo pode me ajudar também. Mas esse campo da internet, ele está muito amplo para a literatura. Então, às vezes, o jovem não lê, vamos assim dizer, mas está comentando sobre livros amplamente na internet, né? Hoje tem a onda dos... Os book talks, né? Que seria os... São pessoas no TikTok que elas falam sobre livros. São influenciadores, né? Conteúdo, é um bom conteúdo, é uma maneira diferente de falar sobre um tema importante, né? Nem tudo na internet é ruim. Exato. Tem coisas então, a boas. ideia também é trazer essa dinâmica que a gente tem na internet, essas possibilidades de interação para dentro da escola. Então, a gente montou o nosso estúdio. Hoje, a gente tem todo o equipamento para produzir. A gente tem a Cida no apoio para fazer as edições junto com os alunos. Construímos o roteiro com eles, né? Então, cada turma fica responsável por um episódio. Claro que para surgir o episódio demanda um tempo, porque eles têm que produzir um conhecimento. Então, é uma obra literária que eles leram por um período, que depois é debatida em sala de aula, e aí a culminância do trabalho, por exemplo, origina um episódio. Torna uma leitura menos chata, justamente para essa turma, né, de adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes. Isso, na verdade... Tem um incentivo, não é só ler e discutir, é gravar, é se ouvir depois. Exato. Faz parte de um outro contexto. Isso, eles conseguem se ouvir depois, né? Eles conseguem ver o resultado daquele trabalho que eles fizeram. E o legal, eu acho que complementando o que a Maura falou, é que a gente não pega simplesmente temas aleatórios ou livros aleatórios. Eu acho que os roteiros que a gente constrói, eles têm a ver com a turma. Né? A gente vai vendo, escolhidas, né, a gente vai vendo o que a turma, o que fecha com aquela turma. Por exemplo, o último que saiu, agora tá prestes a sair mais um, né? A gente vai ter mais um episódio, mas o último que saiu foi da turma do Alfa 6B. Então, a gente decidiu fazer sobre coleções de livros, coleções literárias. Porque é uma turma que se interessa muito, assim, eles adoravam Percy Jackson, Harry Potter. Então, a gente dividiu eles em grupos e fez com que cada grupo ficasse responsável pela coleção que mais os interessava. E, a partir dali, eles construíram um roteiro. Então, é bacana eles conseguirem se engajar numa coisa que eles gostam, né? A gente não vai simplesmente chegar com a proposta e dizer, bom, vamos fazer isso aqui. Não, a gente vai dialogar com eles e ver o que fica bom para vocês, o que vocês gostam e o que fecha com a turma. Nós temos um trecho aqui de um episódio, né? É até interessante, mas o que efetivamente eles fazem? Além da leitura, a produção é assim, ó. Olá,
queridos ouvintes do nosso podcast literário O Pode Ler. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio de nosso podcast. Eu sou a Maria Fernanda e nós somos alunos do Alfa 6B da AVAEC, Unidades Educacionais de Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Os episódios do podcast da nossa escola têm por objetivo falar sobre diversos temas relacionados à literatura e vivências relacionadas a esses assuntos são tão importantes, do qual gostamos tanto. É isso aí, Fefe. Nós vamos apresentar hoje coleções literárias fantásticas que encantaram a nossa turma. Nessa viagem pelo mundo da literatura, iremos passar pelos Estados Unidos, Inglaterra e, é claro, o Brasil. E aí, Gui, você acha que essas coleções o público pode ler? Vitor, é claro que pode. Eu anotei aqui, professora Joana e professora Maura, dicção, oratória, né, a fala, importância, o desenvolvimento e a junção da leitura e da fala, da oralidade, né, e os assuntos. Conteúdo, né? O conteúdo. Gerar um conteúdo. Ter o que falar. Né? Saber como falar, ter o que falar. E para esse ter o que falar, como demanda uma construção, demanda um percurso, né? Uma leitura, um Porque debate. É tão complicado, às vezes, essas crianças só querem internet. Mas daqui a pouco tu tem que entrar no assunto da internet, levar para um livro e levar para um programa, um podcast, né? Que é um programa, que é um conteúdo. E a gente vinculou o podcast, ele está disponível no Spotify. Então, a gente está indo para essas mídias aí, que são os canais também que eles consomem, né? A ideia é sempre juntar aquilo que a gente sabe que é importante para o desenvolvimento deles com essas dinâmicas que fazem parte do mundo que eles também consomem, né? Então, trazer essas mídias digitais para dentro da escola e ir juntando, né? E a desinibição. A desinibição, essa questão também deles terem que se juntar para produzir um texto que é da turma, né? Então, dialogar, ir ali no coletivo e selecionando as ideias. Sempre foi um compromisso da escola, né? O trabalho com a literatura. A gente todo ano está aqui, inclusive, né? Falando sobre o mesmo tema. E a gente tem que sempre se ressignificar. Isso que é muito importante, né? Por isso, esse ano a gente veio com a proposta do podcast, que não é a única também, Marco. Tu quer que a gente te conte mais coisas a respeito? A gente tem mais coisa para dizer também. Então fala. Fala, prof. Jô. Posso falar? Então, assim, a gente também tem um clube de leitura esse ano na escola. O clube de leitura é uma proposta que não acontece no momento de sala de aula. A gente tem encontros mensais e cada encontro tem como tema um livro, ou agora vai ser um conto, né? Isso. Que a gente escolheu para fazer a discussão sobre esse livro, sobre essa obra. Então, quem quer participar, os alunos que quiserem participar, desde o 6º até o 9º ano, são convidados e eles participam desse encontro e lá a gente conversa sobre os mais diversos assuntos relacionados ao livro. O que eu particularmente acho muito legal sobre o clube é que a gente foge muito dos limites das páginas, né? O nosso último encontro foi sexta-feira, foi sobre o Diário de Anne Frank, foi bem... Olha, qual é a turma? Desde o 6º até o 9º. Tá, mas quem é que está lendo? O 6º ano lendo o Diário de Anne Frank? Leram. A gente teve vários participantes sexta-feira, né? Olha que o Diário de Anne Frank. Guerra, sofrimento. Tem um contexto histórico, Não, né? tem todo um contexto. Por isso que eu falei do assunto, né? Esse livro, a Joana conduziu esse encontro e ela convidou a prof. Silvia, que é da história. Então, teve toda uma comunicação. E o que eu vi, assim, né, Jô, que foi bacana, é que desde o primeiro, a quantidade de alunos tem aumentado, participantes, porque não é uma proposta obrigatória, né? Então, lá no início, a gente teve um número aproximado, acho, de uns 20 alunos. Nós temos 110 hoje no Fundamental 2, né, nos anos finais. Depois, a gente teve mais ou menos o mesmo público. E agora... A gente teve, acho que uns 30... 30 para cima. E com interesse de famílias, né? Um pai, uma mãe, uma avó que vão uma ouvindo, dinda. uma dinda.
que vão ouvindo os filhos contando em casa e, né, posso participar também, posso ir. E todo mundo que tá lá leu o livro, independente se tu tá no 6º ano ou no 9º. Já me chamou muita atenção. E é legal né? porque, de repente, o aluno do 9º ano, que tem um pouco mais de caminhada, ele vai trazer comentários que vão ajudar a formar o leitor do 6º ano. E vai provocar um filme? Vai provocar para o filme, vai provocar para outras discussões, para outras histórias, outras mídias, né? Outras Exato. mídias, outras histórias relacionadas a isso. E é assim que a gente vai formando e aumentando a nossa comunidade leitora dentro da escola, né? Eu acho que isso tem dado super certo, assim, essas duas iniciativas Clube da juntas. Leitura. Claro, não chama é. Capítulo Zero. Não é uma coisa obrigatória, porque se é obrigatório ter que ir lá ler, né, os alunos já vão com. E a gente tem os projetos dentro da sala de aula, então são projetos curriculares. Então, tudo isso está se somando a esses projetos, né? Então, a gente ressignificou também o momento da leitura esse ano na escola. Estamos trazendo mais obras literárias para a gente ler com o grupo, né? Coletivamente, então, dentro do currículo, mas pensando em propostas extras. Então, aquele aluno que já gosta de ler, porque a gente já tem esse perfil de leitor também, né? Aquele que já tem o hábito consolidado. Então, ele encontra diferentes possibilidades de exercer essa leitura, de compartilhar isso dentro da escola, né? Acho que isso que é bem bacana, que a internet, essas mídias têm É a possibilitado. luta constante da educação, né? É a luta constante Da da educação. educação. Tu resumiu muito bem. É isso aí. É uma Tu, como é um pai, desafio né? diário, sabe como é, né, um Marco? desafio diário, né, da educação Isso para aí. essa criançada. Prof. Jô, obrigado pela visita, professora Joana Binda, obrigado pela visita. Obrigada a vocês pela oportunidade da gente contar isso que vem acontecendo dentro da escola. Prof. Maura Coradim Pandolfo, né? Agora eu já sei os nomes, no começo, né, complicadinho, mas agora eu já assimilei e são visitas constantes aqui. Obrigado, Prof. Maura. Obrigada a vocês pelo convite e a gente também estende o convite para os ouvintes acessarem o canal do Spotify, procurar... Nós vamos rodar. Outro dia me passaram aqui, hoje pela manhã, na nossa reunião de pauta, vocês chegaram aqui, eu disse que eu não sabia dos assuntos, mas hoje pela manhã, na reunião de pauta, vão separar um podcast de 4 minutos, né? Até 4, 5 minutos. Os nossos trechinhos, né? Para nós rodarmos aqui, para incentivar. Daqui a pouco o aluno chega em casa, a mãe pergunte. E as famílias, né? Tratem disso. E a gente agradece sempre né? essa parceria, Tratem né, Marco? disso com carinho, com atenção à leitura, né? Claro, certeza. porque dentro da escola a gente trata justamente dessa forma, com muito carinho, e são propostas que elas são muito gratificantes e que elas são trabalhosas, né? Querendo E ou os não. episódios têm, às vezes, 20 minutos, né? Então, eles estão disponíveis na íntegra lá no Spotify. Quem quiser. Notícias da hora, obrigado, profes. Vem aí Obrigada a notícias vocês. da hora, depois saúde e bem-estar.